Primeiro eu vou começar por uma questão que já fora colocado aqui, né, nesse plenário, que é com relação à Escola Frederico de Barros Brotero, né, a escola de Guarulhos, e, lamentavelmente, teve uma posição errada do diretor em chamar a polícia para a escola. Não, a escola ela tem um papel fundamental e a equipe gestora tem que saber gerir, né, os conflitos, enfim, as dificuldades que são enfrentadas lá dentro. Isso não pode ocorrer, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente garante, né, que essa questão de policiamento dentro da escola, isso sem nenhum demérito. Eu não tenho nenhum problema com a bancada aqui dos que representam a polícia, né, militar do Estado de São Paulo. Eu tenho como princípio que a polícia tem que cumprir o papel de proteção, né, e cumpre, né, na sociedade, mas na escola eu acredito que quem tem que tratar são, né, é a equipe escolar, é o conselho de escola, enfim, é um espaço de persuasão. É disso que eu estou falando. E quando você fala em persuasão, você está falando em convencimento, está falando que tem que demover de uma posição que não está certa, né? Enfim, aí é a educação assumindo, né, um papel, sim, mas como parte de um processo civilizatório. É assim que eu entendo a educação, né? Eu não entendo a educação somente como conteúdo, passar conteúdo, também, mas não só, né? A educação ela altera comportamentos, né? E altera comportamentos não é simplesmente a gente dizendo, olha, faça assim ou faça assado. Não é assim. A educação, né, tem um papel que, no processo, você, quando termina, né, você vai vendo que vai formando o cidadão. É desta forma que eu acredito que a escola deve atuar. Então, quero repudiar a posição do diretor de escola, né, e avisar que a PUESP entrou, né, no Ministério Público, né, enfim, com aquilo que deve ser, né, nos termos que deve ser o papel, né, do diretor e da Polícia Militar. Eu queria chamar a atenção que ontem eu fiquei muito preocupado com a fala do governador. Acho que o Coronel Telhada falou aqui, e eu também vou falar. Não gostei do termo que ele falou. Ele falou, não, nós vamos apoiar os professores. Não, o governador falou isso. Não, os professores têm apoio da sociedade. Nós precisamos de salário. Os professores estão ganhando abaixo do piso salarial profissional nacional. Nós ganhamos uma ação de 10,15%. E nós precisamos, no mínimo, desses 10,15%. No mínimo, para ganhar o piso salarial profissional nacional. Este Estado já pagou 59% acima do piso salarial profissional nacional para os professores. Por isso, a gente não concorda com a fala do governador ontem. Teria que ser uma fala mais incisiva no que diz respeito a salários de professores, que vem aí sendo aviltado, né, diminuído ano a ano, tal qual os policiais. Viu, Coronel Telhada, presidente? Tal qual os policiais, nós não somos reconhecidos. Os senhores têm a importância, os professores têm importância, mas nós não somos reconhecidos. A não ser quando os senhores são chamados, né, para fazer alguma coisa e, os policiais, os professores, né? Ou na campanha, a gente é muito útil na campanha também. Mas, quando vira a prática, eu não vi nenhuma medida do secretário da Educação, por exemplo, para acabar com superlotação de salas de aulas. De acordo com os relatórios do Tribunal de Contas do Estado, 67% das escolas de ensino médio possuem salas com pelo menos 44 alunos. E no ensino fundamental, eles indicam 30% e 87,23% das escolas de ensino fundamental, classes, está acima
dos 30 alunos. E é muito aluno para o ensino fundamental e muito para o ensino médio. Então, como falar em educação pública de qualidade se há, né, essa afronta no que diz respeito à superlotação de salas de aulas e cobram dos professores a qualidade? Que qualidade? Qualidade, veja bem, houve um decrescimento, uma diminuição em função da taxa de natalidade, até por conta das campanhas que foram feitas. Por que não trabalhar já com o número ideal de alunos por salas de aulas? Por que tem que trabalhar com a superlotação? Por que tem que trabalhar com a lógica de enxugamento da máquina? Não vai ter qualidade de ensino enquanto os professores terem classes de aulas abarrotadas de alunos. O episódio da escola ontem é o quê? Exatamente esse, não ter esse olhar para a qualidade do ensino. Porque olhar a qualidade do ensino significa tratar disso. Ter um comprometimento com a qualidade do ensino tem também a ver com os salários dos professores. Porque aí, se o professor ficar num único posto de trabalho, a dedicação dele é plena e exclusiva naquele posto de trabalho. Então, senhor presidente, eu quero dizer o seguinte, que nós, o funcionalismo público, nós somos a parte que levamos os serviços do Estado. Nós é que levamos. Se tem um Estado que anda, o governador governa, mas quem é que faz a escola funcionar? Quem é que, enfim, protege as famílias da porta da casa para a rua? São vocês. Quem é que cuida da saúde? São os profissionais da saúde. Então, tem que ter essa sensibilidade do funcionalismo público estadual. Nós não somos vilões. Nós somos, senão, guardiães da sociedade paulista. E precisamos ter um olhar bastante ponderado no que diz respeito aos nossos reajustes, que até março não saiu nada. Entramos em abril e 0 de reajuste. É isso que eu gostaria de dizer e gostaria também, senhor presidente, que fosse registrado. Quer que encaminhe ao governador? Ao senhor governador. Tá. Muito obrigada. Nós que temos o dia a dia na sala de aula, enfim, a gente que acompanha, nós que acompanhamos, né, diuturnamente, a situação dos professores, dos alunos, nós temos clareza de uma coisa, senhor presidente. Houve, nesses últimos anos, veja bem, a gente tem uma demanda reprimida de atendimento de ensino médio de cerca de 80%, mais de 80% é demanda reprimida. Por que isso? Porque a lei que regulava o financiamento de educação até 2007 era toda prioridade para o ensino fundamental. Então, tinha o Fundef. E aí, eu tenho que fazer jus, né, ao ex-presidente Lula, não é fazer jus de forma encolhida, não, orgulhosa, né? O presidente Lula, ele, então, acabou o Fundef, terminou aquele fundo, e ampliou o conceito de educação para toda a educação básica e instituiu o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e jogou mais que 10 vezes o que se aplicava no ensino fundamental em termos de fundo. Bom, e aí então podemos ter a inclusão da educação infantil, né, que estava fora do financiamento. Educação infantil compreende creches, pré-escolas. O ensino fundamental ganhou mais um ano no governo Lula, era de 8, foi para 9 anos, então foi do primeiro até o 9º ano. E o ensino médio, que também estava fora do financiamento, e entrou no financiamento. E as modalidades de ensino. As modalidades de ensino é quem não pôde estudar em idade própria, EJA, Educação de Jovens e Adultos, Educação Técnica, enfim, todas as que saem dessa etapa que está na idade própria. Tá,
Aí você vai falar, mas se houve tudo isso, por que há essa demanda de mais de 80%, né, do ensino médio descoberta? Ou seja, não há atendimento de ensino médio. Você fala, não é possível, professora. Não, não há. Por quê? Aqui no estado de São Paulo, de forma criminosa, uso o termo, foi utilizado o chamado Programa de Escola de Tempo Integral, que eu não tenho contrariedade, muito pelo contrário, sou favorável. E colocou que o ensino médio ia ser integral, diurno. Só que, acompanhado disso, o que aconteceu? Fechou o noturno e fechou a modalidade, né, regular de ensino médio que fosse concomitante. O que acabou acontecendo? Os alunos do noturno não puderam mais estudar. Por quê? Eu acompanho essa história porque eu, se não tivesse ensino médio noturno, eu não poderia ter estudado. Assim é a maioria, né, dos jovens que estão no ensino médio, que, de certa forma, eles acabam saindo, né, do ensino médio porque tem que trabalhar. Porque ainda a gente não resolveu a desigualdade social, né? A pobreza. Então, ele tem que contar com o salário em casa. A família conta com o salário deste jovem, que não pode estudar. E aí, o que ele faz? Ele aposta no EJA, na educação de jovem adulto, depois. Então, o que acaba acontecendo? Nessa escola de tempo integral, que era para ser positiva, que era para ser de inclusão, passa a ser de exclusão. Por quê? Porque o projeto, ele destina aqueles alunos que não precisam trabalhar, né? É um tempo integral esquisito, que vai até às 3 horas da tarde. Olha só, deputado, presidente. Essas escolas, os professores que trabalharem nela, ganham 75% de bonificação a mais. E as regulares não tem nada. É o reconhecimento de quê? Que para dar certo, tem que pagar mais para ter professores nessa escola. Se ficasse regular, não ia estar lá. Tá certo? E tem essa, meio que ilhas de excelência. Então, o que acaba acontecendo? Essas escolas, por conta de não olhar a escala social, a dificuldade, porque o aluno trabalha, ele é aluno trabalhador, então só fica uma parcela. Então, não chega a 300 ou 400 alunos por escola. Não otimiza aquele prédio. Você tem os melhores prédios, não são otimizados. Vira ilhas de excelência. É isso que a gente quer? Ou a gente quer uma escola de qualidade para todos? Será que é no ensino médio que tem que ter ensino fundamental, ensino integral, ou é no ensino fundamental? Eu defendo o fundamental. Do primeiro ciclo, inclusive, na alfabetização. A gente ajuda as mães de 2 formas, porque está lá dando a formação e, ao mesmo tempo, prepara para poder ir para o segundo ciclo do ensino fundamental, com um outro nível de formação, melhor alfabetizado, e vai para o ensino médio, que é um aprofundamento, que é a etapa da terminalidade. O lamentável é que eu estou vendo que a terminalidade, que é, na verdade, um conceito de quando vai se acabar um ciclo, uma etapa da educação básica, está virando terminalidade de estudos para a ampla camada da população, né, que são filhos e filhas da classe trabalhadora. Por quê? Os filhos da elite não estão nas escolas públicas. Eu chamo a atenção para isso porque nós somos deputados e deputadas eleitos, né, com um compromisso. Tenho certeza que o tema da educação perpassou
o discurso de todos que estão aqui, todas que estão aqui. Perpassou o discurso do executivo, perpassou, enfim, todos os discursos, né, de quem quer se eleger. Mas depois, eu não estou dizendo que os meus colegas deputados não tenho nenhuma reclamação a fazer, até porque, para minha satisfação, essa legislatura é a legislatura, eu até vou tomar o cuidado de pedir para a minha assessoria contar, né, Naldo? Contar quantas vezes nós estamos falando de educação aqui nessa casa. Quantas vezes por dia a gente fala de educação? Isso é bom, porque eu sou daquela tese que a água mole em pedra dura bate até que fura. Assim é a bancada dos policiais, nós da educação, né? Eu tenho certeza que nós podemos inverter essa lógica, ter mais alunos, né, nas escolas públicas, com qualidade, abrir. Aí você fala assim, mas a senhora defende o ensino noturno? Defendo, porque a gente não vai conseguir resolver o problema da pobreza. E é melhor que o aluno estude no noturno do que não ter nada para estudar, porque estão fechando o ensino noturno. E isso é injusto. Isso é acirrar as desigualdades. Porque quando não há igualdade educacional, acirra as desigualdades sociais. Ontem saiu, aliás, eu vou trazer aqui para esse plenário, né? Saiu uma pesquisa interessantíssima sobre o desempenho, né, dos alunos no mercado de trabalho. E exatamente vai ao encontro do que eu estou dizendo aqui. Por não ter a oportunidade de estudar em idade própria, por fazer cursos aligerados, os jovens trabalhadores que saem, né, eles não estão conseguindo atuar no mercado de trabalho com qualidade. É estrutural. E nós temos que resolver esse problema. É isso, senhor presidente. Muito obrigada.